bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos bater um papo por aqui sobre o seguinte tema: como ter confiança para abraçar novas oportunidades. O que eu quero dizer? Se você me segue aqui há mais tempo, você vai ver que eu sempre começo as minhas lives falando sobre o que eu quero dizer com esse tema, né? Então, o que é isso? Ter confiança para abraçar novas oportunidades. A vida traz oportunidades constantes para a gente. Algumas delas são mais intensas, nos levam mais longe, e outras nos ajudam a construir degraus da nossa escada, né? Mas muitas dessas oportunidades são perdidas por falta de confiança. As pessoas estarem em contato com o medo de não dar conta, o medo do julgamento do outro, o medo de fracassar, né? O medo de não alcançar um objetivo, o medo de não ser capaz. Então, a autoconfiança está permeando as oportunidades. A falta, né, dessa autoconfiança está permeando essas dificuldades perdidas. Então, o que eu quero dizer com ter confiança? Quando eu falo isso, eu não estou falando sobre não ter medo, tá? Inúmeras vezes eu já falei aqui em lives, eu vou continuar repetindo. O medo faz parte da vida. Então, não é um bom negócio querer se livrar do medo, porque o medo tem uma função importante na nossa vida, que é a de nos preparar, é nos deixar em estado de alerta, é nos fazer avaliar os riscos, né? É nos fazer tomar cuidado. Então, não é um bom negócio querer se livrar do medo, mas é um ótimo negócio querer superar o medo. Porque o medo, quando numa intensidade grande, ele limita a vida, limita o crescimento, limita as oportunidades. E se você está sempre em contato com o medo, pode acontecer com você de não chegar onde você tem potencial para chegar. Pode acontecer, muito bom de ter aqui, querida Marli, está sempre aqui presente nas lives, então fico feliz aí com o seu comentário, viu? É muito gostoso ter você aqui também. E obrigada pelos coraçõezinhos que estão subindo aí. Isso me ajuda a divulgar essa live para mais pessoas, porque o tema da autoconfiança é um tema que todas as pessoas precisam trabalhar, né? Com raras exceções, de alguém que já alcançou uma confiança suficiente em si mesmo para reconhecer o seu devido valor, sem ser maior do que se é, né? Tentando parecer ser mais do que se é e nem ser menos, mas ocupando o seu devido valor, o seu real tamanho. E isso é um trabalho constante, contínuo. Então, vamos recapitular aqui, né? Então, não é um bom negócio não querer ter medo, brigar com os medos. Não é um bom negócio. É um bom negócio abraçar os medos, ver a dificuldade que está ali alimentando esse medo, cuidar da necessidade que aparece e assim aprender a superar esse medo. Então, é sobre isso que eu estou falando, né? De confiar para abraçar novas oportunidades, de ter capacidade de superar os medos, de fazer boas escolhas para a sua vida, de poder mudar de opinião, né? De estar presente no aqui e no agora e hoje ter um conceito, ter uma opinião, ter um conhecimento, abraçar aquela oportunidade, seguindo isso que você tem hoje e se aprimorando também para ir mais profundo, né? Para alcançar, para caminhar mais longe, para chegar onde você deseja. E o que não é? É esse lugar de estar em contato contínuo com o medo, alimentando os pensamentos negativos de dúvida, por exemplo. Eu recebi uma proposta de um novo emprego, ou de dar uma palestra, ou de entrar num novo relacionamento, ou de qualquer coisa, qualquer oportunidade que você tenha, de comprar uma casa, né? De mudar de cidade, qualquer oportunidade que se queira. E aí você fica em contato com esse medo tão profundo que você perde as oportunidades. Porque os pensamentos são: e se não der certo? E se eu não conseguir? E se eu fracassar? O que as pessoas vão pensar de mim? Eu não vou ter outras oportunidades? A vida vai
né? Tipo assim, eu vou perder o meu valor, as pessoas vão rir de mim. E aí a mente barulhenta, ela fica em constante movimento, como uma fogueira ali, aquecendo o fogo do medo. Então é preciso aprender a apagar esse fogo, né? A deixá-lo em brasa. Não é totalmente apagar, porque como eu já expliquei, o medo ajuda a estar em alerta, a cuidar, né? A aprofundar, buscar conhecimento. O medo é um alimento necessário para a vida do ser humano, mas ele não pode ser tão grande. E aqui, quando se perde oportunidades, é porque o medo está se tornando grande demais. Está limitando a sua existência, está limitando a sua jornada. Você não está assumindo suas qualidades, seus próprios valores. Você não está se reconhecendo como pessoa capaz, que dá conta e que pode sempre se aprimorar. Então esse lugar é o lugar da limitação, é o lugar da pequenez, é o lugar de estar em constante contato com a escassez, com a impossibilidade de confiar em você ou de seguir. Eu leio os comentários daqui a pouquinho, tá? E por que é importante a gente olhar para esse lugar de confiar que você tem capacidade de abraçar oportunidades, de crescer, de ir longe, de conquistar seus desejos, seus sonhos, seus objetivos? Porque sem autoconfiança você não chega nesse lugar. Se você deixar o medo dominar a sua vida, você não chega onde você tem potencial para chegar. E você leva uma vida limitada, frustrada, muitas vezes em contato com a tristeza profunda, com a depressão, podendo vir daí uma depressão, por uma escassez de contato com as suas qualidades internas, com suas potencialidades. Então, por isso é muito importante, porque todos nós temos uma missão aqui na Terra. Nós todos temos capacidade de contribuir uns com os outros. E se você não confia em você, você não é capaz de colocar isso no mundo. Você fica limitada, você fica pequena, você fica dependente do outro, dependente financeiramente, dependente emocionalmente, dependendo de um elogio, dependendo que alguém pague sua conta. E a sua vida fica frustrada, Você se torna uma pessoa, muitas vezes, triste mesmo, como uma flor que murcha, uma pessoa que não floresce. E você tem potencial para florescer. Então, estando aqui, você colhe ferramentas para te ajudar a adubar a autoconfiança, essa sementinha que já existe em você, mas que você não tem contato com ela, Você não consegue acessar por alguma razão. Então, esse é o benefício de estar aqui nas lives às terças-feiras, Plantar essa sementinha, adubar você, seu alimento interno, E quando eu falo isso, as pessoas falam: ai, Dani, mas eu não consigo. Ai, Dani, mas isso é muito difícil para mim. Ai, eu não tenho qualidade, eu não tenho qualificação, eu não sei fazer, eu tenho muito medo, eu não consigo superar. Eu vejo as pessoas, as outras pessoas, me sinto pior do que elas. Eu acho que as outras pessoas sempre têm mais capacidade do que eu. São muitos os obstáculos que aparecem quando surge uma oportunidade na vida. E aqui está surgindo uma oportunidade. Uma oportunidade de você estar aqui adquirindo ferramentas para alimentar essa plantinha que eu estou falando com você. E muitas pessoas perdem a oportunidade até de estar aqui na live, por exemplo, Esquecem do horário, vão fazer outras coisas e perdem a oportunidade de alimentar o interior. E com isso, permitem que o medo cresça. O medo, ele muitas vezes se torna uma erva daninha. E já viu aquelas ervas daninhas que dão nas plantas? A planta às vezes custa tomar uma força, crescer, adquirir uma beleza, florescer, mas a erva daninha parece que ela cresce como um fermento assim, sabe? Parece que ela brota e cresce. Por quê? Porque o que você alimenta dentro de você traz ferramentas, traz adubo. E se você alimenta pensamentos que você não é capaz, que você não vai dar conta, que não vai dar certo, e se não der certo, o que você vai fazer? As pessoas vão te julgar. Você está adubando o medo, você está adubando a erva daninha. E sim,
O medo todo tem dois lados na vida. Então, o medo tem um lado positivo, que é o de deixar em alerta, que é, né, de trazer atenção, cuidado para as atitudes, para as escolhas, mas ele pode se tornar uma erva daninha. É como um veneno, tudo depende da dose. Um veneno pode ser um santo remédio para uma doença, como se a dose passar um pouquinho só, ele se torna um grande veneno e mata. Então é isso, né? O medo pode matar a sua esperança, pode matar a sua autoconfiança, pode matar a sua capacidade de seguir adiante, ou pode, você usando bem o medo que você sente, ser alimento para que você se aprimore, né? E aí eu vou daqui a pouco falar a diferença sobre aprimorar, né? E aperfeiçoar, buscar sempre a perfeição, o perfeccionismo. Então fica aqui comigo porque essa diferença é extremamente importante e ela pode te ajudar a alimentar a autoconfiança ou alimentar o seu medo, ok? Então, vimos aqui que, gente, quando as pessoas falam, ai, Dani, eu não consigo, eu mesma já fui uma pessoa tão insegura, gente, mas tão insegura, eu já contei minha história aqui algumas vezes, eu não conseguia ir numa loja sozinha, eu não conseguia comprar alguma coisa sozinha, porque eu não tinha opinião, eu ficava na dúvida, eu não conseguia tomar uma decisão, eu não confiava em mim. Então, assim, eu superei, gente, e eu ajudo constantemente, já ajudei mais de dezenas de mulheres a superarem os seus medos também. Vou contar daqui a pouco alguns casos aqui para você saber. Vocês também são capazes. Eu acredito que a ferramenta está aí dentro de você, né? Que você já tem a semente da autoconfiança, você só precisa adubar essa semente para que ela floresça e você chegue onde você quer, ok? Então, olha só, eu já falei de mim, né, gente? Eu já falei muito de mim aqui. Mas eu vou contar o passo a passo que eu fiz daqui a pouco para despertar a minha autoconfiança e como eu ajudo outras mulheres a fazerem o que eu faço. Tá? Sou igual a você era, então saiba que tem esperança para você, viu, Marli? Porque, gente, eu era muito segura de verdade. Muito, 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 muito. Eu não conseguia... Imagina que eu ia pensar que um dia eu estava aqui fazendo uma live. Nunca acreditaria nisso. Nunca, né? Se alguém me dissesse tempos atrás, eu ia falar que é mentira. Porque eu não confiava em mim, eu não acreditava que eu ia ser capaz. Eu ia abraçar a oportunidade, eu ia fazer acontecer, né? Então, se eu conseguir, tenho certeza que você também conhece. E eu vou contar aqui o caso de duas alunas, né? Fizeram um curso de Sementes do Florescer comigo. Uma delas, ela trazia uma queixa de não estar satisfeita com o trabalho dela, né? Ela trabalhava em agência de publicidade e ela estava muito cansada, muito exaurida, muita sobrecarga, muita exigência, muita cobrança, coordenando muitas pessoas. E ela não estava mais vendo sentido em fazer aquilo. Além do cansaço, era algo que ela não estava mais gostando de fazer. E ela queria sair do emprego, ela queria experimentar uma coisa nova que ela nem sabia qual era. E ela vinha e dizia assim, eu nem sei o que eu quero, mas eu sei que eu não quero estar aqui mais onde eu estou. E ela não tinha coragem de sair, né? E muitas pessoas, quando estão experimentando esse lugar do desconforto, elas tomam algumas atitudes que funcionam mais como um boicote do que um alimento para a autoconfiança, que é assim, eu não aguento mais, eu vou sair. Então, muitas vezes ela chegava exausta, cansada, ela chegou a ter uma crise de ansiedade tão grande que precisou se afastar do trabalho pelo excesso mesmo de cobrança, pelo excesso de responsabilidade, né? E foi nesse momento de maior vulnerabilidade dela que ela entendeu que ela podia receber ajuda. Porque antes ela tentava ser forte o tempo todo. Quantas de vocês que estão aqui me ouvindo não ficam buscando ser forte o tempo todo, esconder as fragilidades, achando que esconder a fragilidade é bom para não sucumbir ou para dar conta de tudo? Ela tentava dar conta de tudo o tempo inteiro, até chegar um burnout mesmo assim, sabe? Ela chegou no limite dela. E quando ela chegou nesse limite, foi bonito depois ela compartilhar com as pessoas. Porque quando ela retornou para o trabalho, ela disse para a equipe dela, para a chefe, né, numa reunião grande que eles estavam, que ela estava sensibilizada,
ela estava acabando de voltar de uma licença, que ela tinha chegado no limite. Ela expôs a fragilidade dela. E quando ela expôs o lado frágil dela, o que ela recebeu de apoio e pessoas se solidarizando porque sentiam a mesma coisa. E ela tinha muito medo. Ela falava assim, e se eu falar isso, as pessoas não vão mais reconhecer a minha autoridade, as pessoas não vão mais me dar um trabalho, as pessoas não vão mais confiar em mim, elas vão ficar inseguras. E o que aconteceu foi exatamente o oposto. Quando ela mostrou a fragilidade, as pessoas se identificaram com o lado humano dela, se identificaram com esse esforço de ser maior do que se é, de dar conta de mais coisas do que é possível, de se esforçar a ponto de chegar quase ao limite. Muitas pessoas estavam ali quase no limite, né? Então a gente foi trabalhando e ela foi colhendo ferramentas importantes e chegou em um momento que ela falou assim, eu vou pedir demissão. E eu disse para ela assim, então vamos preparar para que isso aconteça, para que você também não vá e ative o lado oposto de uma maneira muito inconsciente, que é depois passar um aperto financeiro, uma dificuldade. Ela tem filho pequeno, então nós começamos a preparar a saída dela. E parece não, eu acredito verdadeiramente nisso, que quando a gente decide internamente, o universo conspira a nosso favor. O universo só precisa ter clareza do que a gente quer, porque ele está sempre disponível a nos ajudar. Então, se a gente alimenta o medo, ele acha que a gente está querendo medo para a nossa vida, então ele traz mais situações que nos deixam com medo. Mas se a gente toma uma decisão, o universo conspira a nosso favor. E no trabalho dela, essa atuação foram acontecendo de uma tal maneira, houve uma fusão de duas agências e ela foi convidada, ela era contratada, ela foi convidada a se tornar CNPJ, e ali a oportunidade dela dizer que não queria mais estar, que ela não queria mais, que ela não queria ir para outra agência, né? Então ela decidiu e aí realmente ela saiu dessa agência e está já em um curso novo, porque algo motiva ela relacionado ao ambiente. E ela já está buscando um novo conhecimento. Ela já está abraçando uma nova oportunidade da vida dela. E ela está muito feliz. Tem medo? Com certeza tem. Porque abraçar o novo, ela tem filho pequeno, né? Ela tem uma reserva financeira, sim, ela fez isso acontecer, né? Por isso eu falo da importância do medo. Quando você tem medo, você fala, nossa, como eu preciso trilhar esse caminho, construir a ponte para não correr risco. Então, foi o que ela fez. Então, ela tem um pé no chão, né? Então, tem medo também. Tem medo do que vai acontecer, qual oportunidade vai surgir, para onde a vida vai levá-la. Mas, ao mesmo tempo que tem medo, tem autoconfiança e tem consciência, né? E é isso que eu ensino para as minhas alunas. Uma outra aluna que veio para o curso, ela tinha muita insegurança, tinha uma dependência emocional nos relacionamentos afetivos, nunca tinha viajado sozinha, né? Que ela tinha mais de 40 anos, nunca tinha feito uma viagem sozinha e tinha o desejo de fazer uma viagem sozinha, porque isso simbolizaria para ela, né? Teria um significado dela poder contar com ela mesma, um significado dela seguir adiante, de realizar um sonho. E ela conseguiu. Ela viajou sozinha, aconteceram uns perrengues, olha só, o universo testando, o universo ajuda e testa. No início da viagem dela aconteceram uns contratempos, a mala dela desviou, ela precisou sair para comprar, chegando sozinha, conheceu duas pessoas, duas mulheres, fizeram amizade logo, e aí dali ela passou uma semana ou alguns dias, não lembro se foi exatamente uma semana, mas acho que sim, de uma forma que ela nunca teria imaginado, nunca pensou. Então, é isso que eu estou falando sobre construir autoconfiança, para abraçar oportunidades, para saber qual é seu sonho e qual é o seu sonho, como você constrói a ponte para realizá-lo. É sobre isso, né? Então, vamos pensar aqui no que não fazer em primeiro lugar, né? O que não fazer? Alimentar os pensamentos contínuos de medo, de será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Se eu não conseguir, o que as pessoas vão pensar de mim? Alimentar esses pensamentos minam a sua capacidade de seguir adiante. Deixam você insegura, cada vez mais insegura. E quanto mais insegura você fica, menos você arrisca, menos você sai do lugar. Você finca o pé num lugar que não consegue sair.
pelo medo, né? Então, alimentar os pensamentos negativos não vai te levar a lugar nenhum. Outra, esperar garantia para realizar algo. Não tem garantia. A vida não dá garantia, seja num relacionamento, eu quero que você prometa que você vai me amar o resto da vida. A pessoa pode até falar isso naquele momento, porque está sentindo, está envolvida emocionalmente, está empolgada, mas ela não pode te prometer que ela vai te amar o resto da vida dela. Muitas coisas acontecem, a vida é impermanente, sabe? E essa segurança não tem que vir pautada em outra pessoa. Não é o outro que vai te dar a garantia de nada, é você que vai ter uma garantia interna de que se vierem coisas boas, você vai saber desfrutar dos momentos bons da vida. E se vierem dificuldades, porque as dificuldades chegam para todas as pessoas, você vai conseguir superar essas dificuldades. Você vai ter ferramenta interna e você vai aprender a pedir ajuda para superar tudo que você precisa superar para chegar onde você quer. Essa é a diferença das pessoas que realizam e das pessoas que não realizam. As pessoas que não realizam ficam esperando uma garantia para arriscar, ficam esperando que o outro valide a opinião delas, que o outro realize por elas. Então, elas encontram as primeiras dificuldades, elas desistem, elas desanimam, elas não acreditam no próprio potencial. E as pessoas que realizam, sim, as pessoas que realizam sabem que a vida é cheia de altos e baixos, que a vida é impermanente, que não tem garantia, e aí ela volta para dentro de si mesma para pautar a garantia interna. Desse lugar que eu falei, se vier situações boas, porque vai chegar um momento que você vai sim colher frutos de todo o seu investimento. Vai colher. Mas você precisa plantar. E não se importar em colher resultados imediatos. Não se importar em querer alcançar um sucesso logo de cara, né? Você precisa aprender a construir as coisas devagar, a insistir, a persistir, mesmo que aparentemente os resultados não estejam visíveis. Mas se você acredita em você, no seu potencial, você tem um bom propósito, você confia e segue adiante. E você repete, né? E você dedica, e você persiste, porque uma hora o resultado vem. E quando o resultado vem, as pessoas vão olhar para você e elas vão pensar assim: nossa, fulana teve uma sorte. Você viu? De repente, sei lá, encontrou um marido, ganhou dinheiro, bombou no Instagram, o que quer que seja. E as pessoas vão falar que foi sorte. Mas elas vão olhar para você, algumas vão olhar com admiração, querendo o resultado que você teve. Outras vão falar que é sorte. Mas poucas pessoas vão lá atrás no seu caminho para ver de onde você começou. As sementes que você plantou e que você ainda não tinha muito resultado, né? Aparentemente não tinha, ou que as pessoas não viam, não davam valor, né? Eu, quando comecei a minha caminhada de autoconhecimento, as minhas amigas que não estavam preocupadas com isso, minhas amigas de adolescência, né? As minhas amigas que são minhas amigas há muitos anos, elas debochavam, elas criticavam, elas falaram que eu tinha virado freira, que teve uma época que eu virei vegetariana, eu parei de beber qualquer bebida alcoólica. E elas não, elas bebiam, elas comiam carne, elas saíam para dançar, e elas debochavam de mim: ah, a Dani virou freira, agora a Dani não sei o quê. E elas não entendiam o caminho que eu estava buscando. E por não compreender o caminho que eu estava buscando, muitas vezes elas faziam brincadeiras, elas debochavam. Hoje, a maioria delas me tem como referência. A maioria delas quer saber minha opinião. A maioria delas se importa com o que eu digo. Eu virei referência de falar: Dani, estou precisando disso, me ajuda, me dá um conselho. Ou não vou atender as minhas amigas próximas, mas me ajuda, me indica alguém, né? Então, assim, a gente vira referência. Primeiro, as pessoas não dão valor, porque você começa a destoar delas, começa a ser diferente, a buscar coisas novas, a agir diferente. E aí você vai fazendo novas amizades no caminho, amizades que estão sintonizadas com aquilo que você busca, isso também vai te fortalecendo. Você não precisa romper o vínculo com as pessoas do passado, que estão pensando diferente de você, né? Você pode alimentar os vínculos como eu alimentei. E vai chegar um momento que as pessoas... vai fazer sentido para aquelas pessoas o que você está falando. Mas você também não tem que se preocupar com isso. Mas vai chegar uma hora que os frutos vão aparecer e você vai se tornar referência de alguém, né? Isso é bonito.
Não tem que preocupar com isso, mas isso é bonito, porque as pessoas olham para a sua caminhada e falam, nossa, olha o que ela fez até chegar ali, sabe? Isso, e algumas pessoas vão se inspirar através do seu exemplo. E isso é bonito, você poder inspirar outras pessoas a encontrarem dentro delas a confiança. Então, isso eu já estou falando do que fazer, né? Persistir, seguir adiante, mas eu vou falar aqui agora algumas coisas que não é um passo a passo, não está numa ordem de importância, porque eu entendo que todas as coisas são importantes, mas do que eu fiz e como eu ajudo outras mulheres, as minhas alunas, a fazerem e trilharem esse caminho, para encontrarem dentro delas as suas potencialidades internas, tá? Então, uma das coisas que eu fiz é não brigar com o meu medo. Abraçar a minha humanidade limitada, imperfeita, que tem medo, que erra, que se equivoca, que não sabe tudo, né? Então, poder abraçar a sua humanidade imperfeita e limitada é uma das escolhas mais importantes que você tem que fazer se você quer chegar na autoconfiança verdadeira. Porque, sim, você vai errar. E não são os erros que te definem, mas a maneira como você lida com os seus erros. Se você erra e você não assume os seus erros, coloca a culpa em outra pessoa, finge que não errou, isso diz sobre a sua imaturidade, isso diz que você ainda não está aceitando o seu lado humano. Isso diz de uma busca de um ideal que não existe, de um perfeccionismo que não é verdadeiro, porque nós, seres humanos, somos imperfeitos, somos limitados, nos equivocamos muitas vezes. Mas se você erra e você fala assim, o que eu posso aprender com esse erro? E onde eu contribuí para que esse erro acontecesse? Isso é uma das perguntas mais importantes. Eu fui desatenta, eu não estudei o suficiente, sei lá, tantas maneiras a gente pode contribuir, eu não coloquei limite, eu esperei que o outro fizesse por mim aquilo que eu não fazia. Então, você reconhecendo, você pode corrigir, né? Então, abraçar a humanidade imperfeita é uma coisa, algo muito importante que você precisa fazer por você, por amor a você e para alimentar a sua autoconfiança, né? Então, você precisa se permitir errar. Tá tudo bem errar, todo mundo erra, gente. As pessoas que chegaram mais longe, que você admira, se você for conversar com elas sobre a estrada que elas trilharam, elas vão te contar sobre vários erros. Eu tenho um amigo que fala assim, errar é bom porque vira caso, né? Quando a gente vê assim, aconteceu algo de errado, e vira um caso engraçado, na hora é perrengue, mas depois vira um caso engraçado. Eu vou contar uma coisa que não tem nada a ver, tá? Mas eu vou contar uma coisa que eu lembrei aqui agora. Quando eu mudei para a cidade que eu moro hoje, logo era aniversário do meu marido. E eu queria um bolo surpresa, né? Então, eu fui conversando com ele de um jeito que não desse muito para entender, onde tinha, não conhecia nada na cidade, onde tinha uma boa confeitaria para eu encomendar um bolo gostoso, né? E ele me falou, tem o Magrelos e tem muitos bolos, umas delícias, tem baba de moça. E aí, gente, eu entendi e ele falou assim, o que eu mais gosto é baba de moça. E eu entendi que ele estava falando de um estabelecimento, que o bolo que ele mais gostava era o baba de moça. Liguei para o estabelecimento para encomendar o bolo, e aí eu falava, tem a recheio de baba de moça. A moça, baba de moça? Mas a gente não tem isso no cardápio. Eu falei, mas vocês já tiveram? Já, no passado já e tal. Eu falei, mas será que você consegue fazer para mim baba de moça? Nananã. E conversei, pelejei com a mulher e ela fez o baba de moça, né? Chegou aqui, ele não gostou muito do bolo. E depois, eu contando pra ele como que eu cheguei, como que eu encomendei, aí ele começou a rir. E falou comigo que baba de moça era o nome de um lugar, de uma confeitaria. E nós gargalhamos. Se fossem outros tempos, eu ia ficar triste, eu ia me cobrar, eu ia culpar ele, eu ia sei lá o que, eu ia fazer mil coisas. Eu ia ter perdido a graça do bolo, né? E eu caí na gargalhada. Eu falei, até hoje eu lembro ele. Falando, nossa, amor, quando eu cheguei aqui, né? Vamos lá no baba, vamos encomendar um bolo baba de moça. Então, aprender a rir dos seus erros demonstra maturidade. E quando a gente chega a rir dos erros que a gente comete, é sinal de que a gente já abraçou a nossa humanidade, que a gente já aceita errar, que isso não tem um peso tão grande na nossa vida. Quando tem um erro bobo, né? Quando o erro é mais grave, a gente precisa ver, avaliar. Machucou alguém, feriu alguém mesmo sem intenção?
vamos lá, vamos corrigir o erro, vamos pedir desculpa, vamos procurar uma maneira de recompensar aquela pessoa que a gente machucou. Mas se o erro é um erro bobo, e esse erro bobo me machucava muito, porque tinha que ser perfeito, tinha que ser o bolo que ele mais gostava, tinha que ser, eu me exigia ser perfeita. Isso aí me abalava, sabe? Hoje não. Então, se o erro é um erro bobo como esse, o bolo que eu comprei, ele não gostou muito, ele comeu, mas uma hora lá ele falou, esse bolo não tá bom não. E tal. E a gente riu disso, né? A gente pôde se divertir disso. Mas antes eu ia ficar ofendida, eu fiz o meu melhor e você falou que o bolo estava ruim, eu me mudei para cá agora, eu não conhecia nada, eu ia ficar tentando me justificar. Agora eu não justifiquei nada, eu só contei para ele, falei, nossa, kkk, eu liguei para o lugar, não insisti que a mulher tinha que ser o recheio de baba de moça. E a gente gargalhou. Então, poder rir dos erros, se permitir errar e trazer leveza para o erro é muito bom, para você seguir confiante no seu caminho, né? Aprender uma diferença importante entre perfeccionismo e aperfeiçoamento. As pessoas que exigem serem perfeitas, elas não conseguem confiar que elas vão chegar lá na frente, porque é impossível mesmo. Você não é perfeita. Se você está esperando se tornar perfeita para realizar seus sonhos, seus projetos ou para abraçar uma oportunidade, você não vai abraçar nunca, porque não tem perfeição. Tem aprimoramento, que é primeiro a gente faz, depois a gente melhora. Então a gente está fazendo algo, aí a gente viu, olha, isso foi legal, então vou repetir. Isso não foi muito legal, isso não foi muito bom. O que eu posso fazer para melhorar? E estar em busca de constante crescimento, de constante melhora. Então, aprender a diferença entre perfeccionismo e aprimoramento é um dos passos importantes para você abraçar oportunidades na sua vida, ok? Aprender a pedir ajuda, porque vai chegar um momento que as pessoas entendem, muitas pessoas têm a crença que se pedir ajuda está mostrando incapacidade, se pedir ajuda está demonstrando fraqueza, e não, pedir ajuda é importante, porque tem alguém que já trilhou esse caminho que você está trilhando, e que ela já errou, então você não precisa cometer os erros que aquela pessoa cometeu se você se dispuser a aprender com ela. Então você pode pedir ajuda para alguém, você pode pedir apoio. Isso muito pelo contrário, não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência, é sinal de confiança, é sinal de humildade. Você precisa também da humildade para trilhar um caminho, né? E se você está em contato com a humildade, você tem confiança no seu valor. Quem não tem confiança no próprio valor fica querendo ser maior do que é e corre o risco de se tornar arrogante. Erra, mas não admite. É uma arrogância, né? Porque se errar e admitir, Ave Maria, cai o mundo. Não, então você precisa também estar em contato com isso. Pedir ajuda é super válido. Ganha tempo, você economiza tempo e caminho. Por isso eu construí o curso, né? Sementes do Florescer. Porque esse curso, ele fala o passo a passo do que eu fiz e o quanto eu errei na minha jornada. Então, quando eu dou o curso Sementes do Florescer, mostrando para as minhas alunas, olha, trilha esse caminho, e junto com elas a gente também vai construindo um caminho novo, porque cada turma é uma turma nova, um grupo diferente, potencializa, eu aprendo com elas, elas aprendem comigo, elas aprendem com o meu erro, elas não erram onde eu errei, né? Então, isso ajuda a ir mais longe. Isso ajuda a economizar tempo e até dinheiro, porque alguns erros nos custam financeiramente falando mesmo, né? Outra coisa super importante, estar no presente. E aqui no presente buscar o que você quer da sua vida. Como você vai realizar é uma outra coisa, mas saber o que você quer e também o que você não quer é muito importante. Mas é aqui no presente que a gente faz as nossas construções. Muitas pessoas estão presas ao passado, algo que perderam, algo que tinham que não tem mais e se lamentando por isso, ou vivendo de nostalgia, né? Ou se culpando por algo que aconteceu e se colocando num lugar assim, quase que um carimbo na testa de que você não tem mais jeito porque um dia você errou, um dia você se equivocou. Então estão presas ao passado, na culpa algumas vezes, e outras pessoas estão no futuro, com medo do que aconteça, né, de acontecer algo ruim no futuro, tentando se preparar ou imaginando como que vai ser o futuro. E nenhum desses dois tempos ajuda nada, tá? O passado não ajuda, ficar presa no passado não ajuda, e ficar tentando viver o futuro só traz ansiedade. É aqui no presente que a gente constrói o nosso futuro, aqui no presente que a gente vive. Então, estar no presente é uma ótima estratégia para desenvolver autoconfiança, porque é aqui no presente que você
tem a capacidade de olhar para aquilo que você sente, para entender os seus pensamentos, para sentir o seu corpo. O corpo é o registro da nossa história, desde a nossa concepção, hein, gente? Desde o ato sexual dos nossos pais até o último dia de vida nosso. Muitas pessoas não sabem usar essa potência ferramenta, que se chama corpo. Então, integrar corpo, emoção e pensamento te ajuda a seguir adiante. Isso eu ensino também no curso Sementes do Florescer. Eu ensino também para as minhas alunas e também ensino para as mulheres que vêm fazer terapia comigo individualmente, né? Então, usar todas essas ferramentas é muito importante. Aqui você descobre o que eu quero e o que eu não quero, né? Você pode fazer esse mergulho. Que mais? Se responsabilizar. O outro não vai fazer por você aquilo que você mesma não faz por você. É sua responsabilidade construir a sua felicidade. É sua responsabilidade saber aquilo que te faz bem e aquilo que te faz mal. Aquilo que te faz crescer e aquilo que te diminui como pessoa. Que alimenta a sua autoconfiança ou que alimenta o seu medo. É sua responsabilidade. Ninguém pode fazer isso por você. As pessoas podem caminhar com você, que é o que eu faço, né? Com as mulheres que fazem terapia individual comigo e com as minhas alunas do curso. Mas eu não posso resolver o problema para elas. Porque se eu faço isso, eu não estou ajudando elas a crescerem, eu não estou ajudando elas a confiarem nelas mesmas. Muito pelo contrário, eu estou dizendo para elas, deixa que eu faço para você porque você não é capaz. E não é isso que eu quero ensinar para as mulheres. Eu quero ensinar para as mulheres que existe um caminho que elas podem trilhar. Com a minha ajuda, né? Com o direcionamento, com o caminho que eu trilhei, que me ajudou a chegar onde eu estou hoje e continua me ajudando, porque é um caminho que a gente continua alimentando, né? Até a gente morrer, a gente vai aprender, a gente vai evoluir, assim eu espero, né? O que eu quero, evoluir sempre. Lembra que eu falei a diferença do perfeccionismo para o aprimoramento? Eu quero estar sempre me aprimorando, eu quero estar sempre crescendo. Esse é meu objetivo. Eu quero estar sempre ajudando cada vez mais mulheres, né? Então, para isso, eu preciso sempre me trabalhar também, porque senão não faz sentido, né? Uma outra coisa muito importante, gente, para confiar em você é assumir o tamanho que você é, que você tem hoje. Hoje você tem luz e sombra, qualidades e defeitos. Eu tenho luz e sombra, qualidades e defeitos, todos nós temos. E assumir o tamanho que se tem é muito importante, porque às vezes as pessoas se colocam pequenas sem necessidade, para que os outros não a cobrem de alguma responsabilidade. Eu não consigo, eu estou limitada, eu sou pequena, eu não dou conta. Porque quando a gente se coloca pequena, tem um ganho ali em se colocar pequena e também tem um preço a se pagar. O ganho de se colocar pequena é muito menor do que o preço que se paga por isso. O ganho as pessoas não vão olhar para mim, não vão me cobrar por aquilo que eu estou dizendo, ou por aquilo que eu estou fazendo, ou me julgar por isso. Só que o preço que se paga é o preço da dependência, é a perda da liberdade, é a busca constante de tentar agradar o outro para ter um valor reconhecido, é esperar que o outro te dê o valor, e se você não se dá valor, o outro não vai te dar também não. Se você não confia em você, o outro vai desacreditar completamente de você. Porque autoconfiança é algo que energeticamente a gente emana, né? As pessoas completamente inseguras demonstram isso até numa venda, até num discurso, num jeito de te expressar, de falar, sabe? Então, é preciso assumir o tamanho que se tem. Buscando crescimento, obviamente, mas tá tudo bem ter sombra, ter luz e ter sombra, tá tudo bem errar, como eu falei aqui várias vezes, né? E como fazer isso, né? Eu falei sobre o que fazer e como fazer. Gente, eu vou repetir a frase que eu repito todas as lives. Todas as respostas estão dentro de você. O que você precisa fazer é construir uma ponte que te leve até elas. E é com isso que eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar a construir a ponte que leva você até dentro de você mesmo. Onde eu acredito que estão todas as potencialidades que você carrega. E que você ainda não sabe usar, mas elas já estão aí, sabe? É como uma criança que pega uma caneta e não sabe o que ela escreve. Então fica olhando para a caneta, não sabe para que serve, põe na boca, depois joga lá. Aí a gente vai aprendendo que caneta serve para escrever. Então é isso que eu ajudo as mulheres, né? Identificando as potencialidades, ajudando a se apropriar dessas potencialidades, ajudando a usar essas potencialidades, né? E isso que toca o meu coração fazer, né? Eu fico muito, muito feliz quando eu vejo as mulheres que fazem terapia individualmente comigo, que eu chamo de mentorada, e as minhas alunas, né, trilhando esse caminho, conquistando
sonhos, desejos, objetivos, confiando nelas mesmas, tomando decisões, colocando limite. Isso enche meu coração de alegria. Isso me motiva a estar aqui com vocês hoje, né? E agora eu vou ler os comentários aqui, porque a gente já está chegando no finalzinho, tá? Recebi uma proposta de trabalho por 2 anos na Itália, mas não tive coragem e recusei. Chorei muito depois, mas não tive como mudar a decisão. Olha que grande oportunidade, gente. Conhecer um país novo, aprender uma língua nova, ganhar em euro, conhecer pessoas novas, de repente até um grande amor, né? E o medo faz isso mesmo. Quando a gente não confia na gente, a gente não acha que vai aprender uma nova língua, não acha que vai saber viver em outra cidade. Eu mesma, gente, hoje eu mudei de estado, não mudei de país, mas eu mudei de estado. Eu conheço aqui o meu marido e umas 4 ou 5 pessoas, hoje um pouquinho mais, talvez aí posso contar no dedo, de conhecer mesmo umas 10, de ter intimidade. Eu estou construindo as intimidades, construindo vínculos. Mas já teve um momento na minha vida, num outro casamento, que eu tinha que mudar de cidade para acompanhar o meu ex-marido e não tive coragem. Eu não fui. Eu fiz como você. O meu casamento não estava tão bom na época, né? Mas isso foi um fator essencial para ele acabar de acabar, vamos dizer assim, né? Porque eu tinha prometido para o meu ex-marido que eu iria com ele. Ele estava num outro trabalho, uma nova proposta, e ele me falou que só aceitaria aquela proposta se eu me mudasse com ele para outra cidade. Eu falei que eu ia, e na hora de ir, eu também não tive coragem. Então, hoje eu me mudei, hoje já tem um tempinho, né? Então, para você ver que é possível mudar, é possível a gente fazer. E outra, a vida vai trazer uma outra oportunidade, né? Porque aquilo que a gente tem que viver, a gente vive mais cedo ou mais tarde. Então, aprender a confiar em você para que você não perca as novas oportunidades é essencial, né? E como você sempre fala, tudo que alimentamos cresce e nos impulsiona ou derruba. Exatamente, isso mesmo. Uma amiga me chama sempre para participar da live dela, tocando violão e cantando, mas ainda não tive coragem. Experimenta, Marli! Você escreve super bem, você fez cada poema para mim maravilhoso, você já me mandou, sua voz é linda. Então, experimenta, ouse, sabe? Ouse dar um passo a mais. Começa pequenininho, depois você cresce. Primeiro faz, depois você aprimora. Então, arrisque-se. Quem não arrisca, tem um ditado que fala, quem não arrisca não petisca, né? Experimenta. Você tem uma voz linda, quem sabe você descobre um grande dom aí. Desde criança tenho problemas com erros. Errar para mim é uma outra tortura. Pois é, isso é algo que está mesmo na infância, né? Quando os pais lidam com o erro da criança como algo absurdo, com muita crítica, com muita cobrança, com muito julgamento, a criança fica muito assustada, né? Quando os pais cobram demais. Mas quando os pais lidam com os erros do filho, com apoio, né? Eu dou sempre um exemplo assim, às vezes uma criança vai colocar um copo na mesa e aí mira mal, né? Calcula mal a distância e pum, o copo cai no chão. Se a mãe fala, você não presta atenção, olha o que você fez, acabei de limpar a casa, agora vou ter que catar tudo, sai daí para não machucar, e vai pegar o pano, e a mãe briga, ou o pai briga, a criança se assusta muito. Mas se a mãe acolhe aquela criança que falou, filho, calma, tá tudo bem, nós vamos limpar, né? Vem para aqui pro lado para você não se machucar, para você não pisar no caco, ajuda a mamãe aqui, vai lá pegar um pano, a mamãe vai limpar, vamos catar o caco, vamos colocar o caco no, né, proteger pro lixeiro não cortar a mão, e ela vai dando um apoio para a criança, depois ela fala, aí a criança pode dizer, eu sempre deixo o copo cair, aí a mãe fala, vamos ver o que está acontecendo, filho, acho que você precisa colocar o copo um pouquinho mais pro meio, porque se você colocar o copo na beiradinha, ele vai cair mesmo. Aí a mãe mostra para a criança onde ela está errando. Aí fala, vamos ver, filha, agora você coloca o copo, dá um passo mais e põe o copo lá no meio da mesa. A mamãe tem certeza que o copo não vai cair. Aí, ou ela não precisa falar com certeza, vai que o copo cai na própria mesa, mas vai fazer a chance do copo cair é muito menor. Aí a criança fala, eu errei nisso, eu posso consertar. Então, a maneira como você foi criada influencia muito nesse medo de errar, tá? Se você teve pai que cobrava muito, né, que também se exigia muita perfeição, que a família não dá conta de lidar com erros, isso influencia você. Mas, independente do que você viveu na infância você pode ter sido vítima, né, de algo assim como eu falei. Mas agora, na vida adulta, não. Agora você não é mais vítima. Agora você tem capacidade de ressignificar a sua história.
né? Eu sempre falo da criança interior aqui, é sobre isso. Você é adulta hoje poder fazer uma nova escolha para você. Então é possível aprender a superar esse medo do erro, tá? É tão bom ver e ouvir você, sempre lições valiosíssimas que me ajudam demais. Gratidão. Eu que agradeço a presença de vocês aqui comigo. Gente, estamos chegando no final. E para finalizar, eu queria só deixar um exercício, tá? Escreva algo que você fez na sua vida que deu certo. Depois você coloca em forma de tópicos aquilo que você fez que ajudou a chegar naquele resultado. Depois, do outro lado da folha, numa folha nova, escreva aquilo que você fez que trouxe um resultado ruim e que você entende que você errou. Mas aí é o convite da responsabilização. Você vai escrever também o que você fez para contribuir para aquela situação ter dado errado. Porque em todos os lugares a gente aprende com erro, a gente aprende com acerto, né? Com acerto a gente aprende o que fazer e como melhorar. Com erro a gente aprende o que não fazer e como buscar um caminho novo. Então, se responsabiliza. Onde foi que você contribuiu? Às vezes foi porque você não pôs limite, porque você não teve atenção, porque você não estudou, porque você não se responsabilizou, porque você esperou que o outro fizesse e se frustrou. Mas de um lugar muito responsável, né? Escreva o que você contribuiu. E aí, onde que você, depois que você escrever os tópicos daquilo que você que deu bom resultado, você escreve também, já que aquilo deu bom resultado, o que você pode repetir e como você também, apesar de ter tido um bom resultado, o que você pode acrescentar, aprimorar para crescer mais. E depois faz a mesma coisa, né? Pega o que você, algo que tenha dado errado na sua vida, que você precisa escrever, tá, gente? Não vale só pensar, não. Porque quando a gente só pensa, a gente não toma tanta consciência, mas quando a gente escreve, a gente toma, tá? E aí depois você fala, onde foi que eu errei e o que foi da vida, né? Porque tem vezes que a gente não erra, mas a gente ainda não está maduro o suficiente para colher os grandes frutos. Então, não é questão de errar, é questão só de persistir, é questão de seguir, de continuar, de buscar, de fazer de novo, de insistir, sabe? E aí você vai ter uma clareza. E se precisar de ajuda, manda para mim um direct contando que eu posso te ajudar, tá bom? E muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada porque esteve aqui comigo até o final, né, do início ao fim. Quem entrou depois e quem está aqui agora mais no finalzinho pode rever a live. Então, muito obrigada. Na terça que vem, um tema novo vai ser escolhido por vocês, tá? Todos os temas são escolhidos por vocês. Então, votem no feed, votem nos stories, porque eu quero estar aqui para trazer temas que interessem a vocês e não a mim. Então, votem, me mandem direct, me contem sobre vocês. Eu adoro saber histórias, adoro estar perto de vocês, tá bom? E na terça-feira que vem, eu tô aqui de novo ao meio-dia e espero você. Um grande beijo e uma ótima semana. Até lá. Tchau, tchau.